O Ministério da Economia aceitou a proposta da Frente Parlamentar da Agropecuária para renegociar dívidas do setor com linhas especiais do BNDES e Banco do Brasil. A ideia é criar um fundo solidário com participação de produtores, bancos, empresas e também o governo, para usar como garantia nas operações de pagamento dos débitos. Isso pode baratear os juros e alcançar mais produtores. A medida deve ser concluída na semana que vem e a expectativa é que seja colocada em prática até o início de abril. O subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia, Rogério Miranda, apresentou as diretrizes da proposta durante a reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. No ano passado, o BNDES criou o programa para a composição de dívidas rurais para que produtores endividados pudessem juntar débitos com bancos, empresas de insumos e cooperativas e formar um valor único para ser refinanciado. A linha de crédito concede 12 anos para pagamento, incluindo 3 anos de carência. A taxa de juros, porém, chegou a quase 12% e praticamente inviabilizou as operações. Pouco mais de 30 milhões de reais dos 5 bilhões alocados no programa foram renegociados. Para tentar baixar os juros e aumentar o número de produtores atendidos, o governo concorda com a ideia da FPA de criar um fundo garantidor da dívida, com participação de agricultores, empresas do setor privado, como tradings e fornecedores de insumos, os bancos e o BNDES. O fundo garantiria tanto esse programa do BNDES, que deve ser reformulado, já que tem validade só até o fim do mês, quanto novos modelos do próprio BNDES, do Banco do Brasil e das cooperativas de crédito. Com as novas linhas, o valor total para a renegociação pode ultrapassar 20 bilhões de reais. A intenção da FPA é que a medida seja colocada em prática até o fim do mês. A possibilidade da criação de um fundo de aval coletivo, que viabilizaria a redução do risco e, consequentemente, a redução também do juro dessa linha, trazendo para um patamar do crédito agrícola, que é a nossa expectativa, e inclusive com a possibilidade de alongá-la, ao invés de 12 anos, para 15 anos, deixando 4 de carência. A redução do custo desse dinheiro e façamos uma alternativa à securitização direta do Tesouro, chamamos até de securitização solidária, para que a gente possa, aqueles produtores que entenderem que solucionam o seu problema, alongar as suas dívidas, trazendo de fora dos bancos, também negociando dentro dos bancos numa única conta. O Fundo de Aval Solidário, como foi chamado, forneceria garantias adicionais para a operação de crédito ao produtor endividado. Formarão o fundo o grupo de produtores consorciados, até 10 membros, com 4% do valor dos empréstimos. Outros 4% de empresas e instituições que hoje são credores dessas dívidas, como empresas de insumos, tradings e bancos. E o BNDES daria outros 2% com recursos que podem vir do lançamento de letras de crédito do agronegócio. Assim, o fundo teria 10% do valor total das dívidas renegociadas. Federações e associações de produtores teriam o papel de administrar os fundos de aval e fornecer as garantias aos produtores na tomada de empréstimos. Sem recursos para uma nova securitização, a ideia é que toda a cadeia envolvida possa garantir a renegociação, mas nem todos os produtores serão atendidos. Grupos de 10, 12 produtores fazem como se fosse um consórcio, um condomínio, e eles se avalizam entre si. Do dinheiro que o banco vai emprestar para eles nesse processo, com 3 anos de carência e 9 para pagar, eles deixam um percentual desse recurso como um fundo garantidor. Isso inclui todos os produtores endividados? Não. Tem alguns que, pelo grau de endividamento, não conseguiremos fazer com que eles se encontrem na condição de consorciado. O risco é tão grande que os parceiros não querem. A FPA quer agilidade na formação do fundo para não comprometer a safra. A solução pode vir por medida provisória. No caso dos produtores que estão colhendo agora e que financiaram suas safras pela indústria, ele terá que entregar o produto. Se ele entrega o produto, o mercado fica satisfeito com a quantidade de produto e aí o preço não sobe. Não subindo o preço, ele quebra. Nós não temos como fazer isso, a não ser por medida provisória, porque se for um projeto de lei, nós vamos ter um tempo muito longo para tramitar esse processo. Tudo é urgente. Nós temos aí um alongamento dessas dívidas que iriam até o final de abril. Nós precisamos resolver isso até o final de abril. Nós temos vários fatores aí que vão encarecer o custo de produção. Isso vai fazer com que venha
haver um aumento de inflação e o governo tome cuidado com isso. A dívida estimada do setor ultrapassa 600 bilhões de reais. Falou muito aqui na pecuária, se falou muito no leite, no café, né, entre outros, mas citando arroz, leite, café e pecuária como os que a gente sente uma pressão maior. O setor orizícola, especialmente, tem um comprometimento de 1,3 bilhão, né, lá no Rio Grande do Sul, de maneira mais especial. Mas nós estamos falando de um montante onde de compromisso só com o sistema financeiro, e é dado de um ano atrás, eu não atualizei esse número, são cerca de 303 bilhões de reais. Esses números são os números da Comissão de Endividamento. E a gente imagina que outros 300 bi possam estar aí no mercado com um custo muito maior. Vamos tentar entender melhor o assunto com o consultor jurídico José Carlos Vaz. Vamos falar com ele, olha ele aparecendo aqui na tela do Rural Notícias. Conta pra gente, José, você estava me falando antes que são duas coisas distintas, que o produtor tem que ficar bastante atento a essas renegociações. Explica melhor pra gente, uma boa noite para você. Boa noite a todos. Bom, é isso que a gente tem que ter presente. O produtor rural tem dívidas do crédito rural, desde as dívidas das safras passadas, desde aquelas dívidas que foram reescalonadas nos anos 90, securitização, PESA e outros programas, fundos condicionais, e tem as dívidas junto a fornecedores, principalmente. Essas dívidas que são de crédito rural, a solução é a prorrogação de dívida. Não é essa renegociação nesta linha que foi dita. Agora, um bom passo foi esse reconhecimento por parte do governo de que existe essa bolha de endividamento junto aos fornecedores, que já é algo que é alertado já faz alguns anos, 3, 4 anos que se coloca. Olha, existe uma bolha de endividamento dos produtores junto a fornecedores. Existem pequenos e médios fornecedores que estão endividados junto às indústrias. E isso precisa ser equacionado. Então, a boa notícia é que o governo se dispôs a dar um tratamento para essas dívidas. Bom, agora, do ponto de vista prático, isso vai ser resolvido no curto prazo? É pouco provável, porque existe todo um conjunto de definições operacionais, financeiras e jurídicas que tem que ser feito. Agora, se realmente o governo pegar firme nessa estruturação desse esquema garantidor, se as lideranças empresariais, os bancos, os estruturadores de renegociação de dívidas forem atrás da renegociação, isso vai criar uma perspectiva, uma expectativa de que haverá uma solução para essa bolha. E com isso é execuível que os fornecedores consigam crédito das indústrias, que os produtores consigam crédito dos fornecedores e possam fazer a próxima safra, né? Então, eu diria para você assim, não é uma solução perfeita, não está pronta, mas foi um bom passo, que até que enfim o governo reconheceu que o produtor rural não deve só no crédito rural, deve também fora do crédito rural. E a legislação toda brasileira foi feita para proteger o produtor rural, seja ele devendo no crédito rural, seja ele devendo fora do crédito rural. Então essas soluções são importantes, mas a gente vai ter que pegar firme na estruturação de todo esse programa. José, você que entende bem esse meio jurídico, explica para a gente quais seriam os próximos passos para que os produtores pudessem começar a quitar essas dívidas e colocar aí o país para frente, porque isso ajudaria economicamente, isso abasteceria a economia de alguma maneira. O modelo da linha, o modelo como foi proposto, eu acho que ele tem que ter aperfeiçoamentos. Ele tem alguns defeitos. Ele escolhe um banco para consolidar todas as dívidas do produtor, isso vai dar certas dificuldades. Ele trabalha com recursos do BNDES, o que afasta bancos que têm um baixo limite de crédito do BNDES. Então, ele precisa de alguns aperfeiçoamentos, mas agora não é o momento para se discutir isso, talvez, a não ser que a gente tenha mais tempo. Mas o que acontece? Então, o produtor vai ter que procurar aqueles fornecedores em que ele tem dívida e ele tem que fazer um pré-entendimento. Olha, nós estamos dispostos a buscar um grupo de produtores e um grupo de fornecedores e um banco para tentar consolidar essas dívidas. Os produtores vão entrar com 4%, os fornecedores com 4%. E aí buscar oferecer garantias, porque o BNDES se dispõe a correr os 2% de risco e o banco consolidador correr o risco e dar limite de crédito para essa estrutura financiadora para os outros 90% que estão em risco. Então, é preciso haver um pré-entendimento. Enquanto isso, bancos, governo, Banco Central,
talvez a medida provisória, se for o caso, e vão ter que fazer toda a estruturação jurídica. Talvez a medida provisória, ou pelo menos as normas do BNDES, as normas, talvez do Conselho Monetário Nacional, as minutas contratuais, né? Porque, veja bem, é uma operação complexa que envolve muita gente, vários intervenientes, e que envolve oferecimento de garantias como qualquer operação de crédito. Provavelmente, oferecimento de hipoteca. Tá? Como é uma operação de 12 anos, vai ter que constituir hipoteca, vai ter as custas de registro dessa hipoteca, né? E outra coisa que precisa ficar claro é até que ponto vai essa solidariedade. Porque no que foi divulgado hoje, alguns momentos se falava de aval solidário e alguns momentos de fundo de aval. Aval solidário seria o conjunto de produtores deve ser responsável por toda a dívida. E fundo de aval não, eu dei os meus 4%, se os meus parceiros de refinanciamento não pagarem, eu vou perder os meus 4%, mas eu não respondo pela dívida dos outros. O mais provável é que pare nos 4%, mas isso precisa ser esclarecido. Então precisa fazer as minutas contratuais, precisa fazer os registros cartorários, tem que fazer todos os registros de sistema nos bancos. Então, assim, leva alguns meses para isso ser operacionalizado. O que é o prazo agora? Os produtores procurarem suas entidades, procurarem os fornecedores e falar, vamos procurar desenhar um consenso nesse sentido, e o governo, junto com os bancos, correr atrás para estruturar isso o mais rápido possível. José Carlos, é importante, para finalizar, a gente fazer um alerta para o produtor que ele sempre busque esclarecimentos, né? Que ele procure um advogado, que ele esclareça as suas dúvidas, principalmente para não se comprometer com coisas que ele não vai poder cumprir lá na frente. Exato, né? Isso é fundamental. Ele tem que procurar um consultor financeiro e um consultor jurídico. Pode ser uma pessoa do seu relacionamento familiar, pode ser até ele mesmo se tiver formação e experiência. O importante é que ele faça o contraponto. Ele não se deixe levar pelo impulso, pelas paixões. Ele pense racionalmente e não esqueça o seguinte, que o crédito rural ele tem o direito e a garantia legal de prorrogação. Ele vai buscar uma solução para as outras dívidas, né? Mas essas outras dívidas também têm uma proteção por conta que você não pode destruir uma estrutura operacional que está funcionando, que é a do produtor, por conta de um endividamento que já tem algum tempo, que não foi encaminhado adequadamente pelo governo em tempo, né? Então, assim, ele tem que pensar friamente e ouvir bem as pessoas, tomar as opiniões, conversar com todo mundo e depois ver o que ele assina com bom aconselhamento. José Carlos Vaz, ele que é consultor jurídico, muito obrigada por seus esclarecimentos. Foi bem bacana conversar com você. Uma ótima noite. Obrigado. Boa noite a todos.